A batida na porta soou às 12h03 da manhã. Não foi alta nem frenética, mas cuidadosa. Marcus Blackwell congelou no meio do movimento, seus olhos se afastando lentamente de um copo de uísque envelhecido por muitos anos. Ninguém batia à sua porta à meia-noite, a menos que estivesse perdido ou fugindo para salvar a vida. Ele acenou para seu guarda-costas. A porta se abriu. Uma mulher estava ali na escuridão, encharcada pela chuva, respirando em rajadas curtas e urgentes. Seu rosto era magro e pálido. Seus olhos estavam fundos devido à insônia. No entanto, ainda brilhavam com o fogo feroz de uma mãe protegendo seu filho. Um braço segurava uma menina de cerca de 8 anos, apertada contra ela. A criança não chorava. Ela não se mexia. Ela apenas olhava além dos guardas, diretamente para o homem lá dentro. Aqueles olhos eram muito velhos para o rosto de uma criança. A mulher engoliu em seco. "Por favor", ela sussurrou, "você pode esconder minha filha apenas por uma noite." A sala mergulhou em silêncio. Aquilo não era um pedido. Era o apelo de uma mãe que não tinha mais nenhuma outra opção. Marcus recostou-se observando-a. Uniforme de enfermeira desgastado e desbotado, sapatos com solas gastas, mãos ásperas com calos de tanto trabalhar. Uma leve contusão no pulso. Era uma mulher acostumada a lutar sozinha. "Você sabe diante de quem está?" perguntou ele. "Eu sei", respondeu ela sem hesitar. "É por isso que estou aqui." Um dos guardas moveu a mão em direção à sua arma. Marcus levantou um único dedo. "Pare." Então ele olhou para a menina. A manga dela estava rasgada. Nos braços, ela segurava um ursinho de pelúcia velho e surrado. As costuras estavam remendadas com pontos novos que não combinavam com a linha original. E o medo nos olhos dela não era imaginação. Era o medo de uma criança que tinha visto demais. Marcus percebeu algo. O que quer que estivesse perseguindo essa mãe e sua filha era perigoso o suficiente para que ela o escolhesse. Escolhesse o próprio diabo em vez da polícia. E se ele concordasse, não haveria volta. Fique comigo até o final do vídeo, porque o que esse chefe da máfia descobre sobre o passado da mãe solteira e o segredo escondido dentro do ursinho de pelúcia da menina o forçará a tomar a decisão mais perigosa de sua vida. Se você gosta de histórias que tocam o coração, curta e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Agora, vamos começar. Marcus Blackwell não era um homem que se assustava facilmente. Depois de 15 anos governando o lado leste, depois de 3 vezes, ele quase morreu. E depois de inúmeras traições, ele achava que já tinha visto de tudo. Mas a mulher que estava diante dele naquela noite era algo que ele nunca tinha encontrado. Ele se levantou da cadeira e se moveu em direção a ela lentamente, cada passo medido. Sua cobertura ficava no 45º andar, acessível apenas por um elevador privado que exigia 2 cartões-chave e reconhecimento facial. A segurança do prédio era mais rígida do que a da maioria das agências governamentais. E ainda assim, essa mulher havia conseguido passar por tudo isso. "Jack", ele chamou o guarda-costas à sua esquerda, sem tirar os olhos dela. "Como ela chegou até aqui?" O guarda chamado Jack limpou a garganta, com irritação estampada no rosto. "Chefe, ela disse que tinha informações sobre o carregamento da Thompson." A segurança a deixou passar. Marcus cerrou os dentes. O carregamento da Thompson havia sido sequestrado 3 semanas antes. Os $2 milhões em mercadorias haviam desaparecido sem deixar vestígios. Alguém havia vazado a rota, o horário, tudo. Ele estava em busca de respostas desde então. "Qual é o seu nome?" perguntou Marcus, com voz baixa e calma, como se estivesse perguntando sobre o tempo. "Grace Mitchell", ela respondeu, agora mais firme, embora suas mãos ainda tremessem. "E esta é Emma." A menina olhou para a mãe, depois voltou-se para Marcus. Seus olhos eram muito perspicazes para uma criança tão pequena. Ela tinha visto coisas ruins. Coisas muito ruins. Marcus observou a mulher mais de perto sob a luz amarela quente da cobertura. Ele podia ver o que a escuridão escondia. O uniforme de enfermeira estava desbotado de tantas lavagens, com as costuras desgastadas em alguns pontos. Seus tênis brancos estavam amarelados, com as solas gastas até ficarem quase planas. Suas mãos eram finas, com calos nos lugares que só alguém que trabalha muitas horas teria. Suas unhas estavam cortadas curtas, sem esmalte, práticas ao ponto da crueldade. Eram as mãos de alguém que não tinha tempo para si mesma. "Grace Mitchell", repetiu Marcus, como se saboreasse cada sílaba. "Você trabalha para o governo federal? Algum tipo de operação secreta?" "Não", ela respondeu com firmeza. "Sou enfermeira no Hospital St. Mary, Pediatria, turno da noite, uma enfermeira."
Marcus olhou novamente para o uniforme, os sapatos confortáveis, as mãos frias. Tudo se encaixava, mas não explicava como ela havia passado pela segurança dele ou por que estava ali. Turno da noite, ele repetiu. Então você deveria estar no hospital agora. Grace engoliu em seco. Tirei uma licença de emergência. A primeira vez em 3 anos. 3 anos sem tirar um único dia de folga. Marcus percebeu esse detalhe. Ele conhecia esse tipo de pessoa. Pessoas que trabalhavam até a exaustão, não por paixão, mas porque não tinham outra escolha. Você mencionou a remessa de Thompson, disse Marcus, sentando-se novamente sem convidá-la a sentar. Este era o território dele, e ele queria que ela se lembrasse disso. O que você sabe sobre isso? Grace apertou Emma com mais força. A menina permaneceu em silêncio, segurando seu ursinho de pelúcia como se fosse a única coisa que a mantivesse viva. Eu sei quem levou, disse Grace baixando a voz para pouco mais que um sussurro. Eu sei onde está e sei que eles virão atrás de nós esta noite. A sala pareceu encolher. Jack e Derek, os 2 guardas de Marcus, trocaram um olhar. Informações como essa não vinham de graça. E certamente não vinham de uma enfermeira aleatória que aparecia à meia-noite. Continue falando, ordenou Marcus, sua voz não mais soando como uma pergunta. Grace olhou para Emma. A menina ergueu o olhar e acenou com a cabeça, como se desse permissão à mãe para continuar. Aquele momento chamou a atenção de Marcus. Uma criança de 8 anos não deveria ter olhos assim. Olhos que aprenderam a ouvir coisas terríveis. Meu irmão, começou Grace com a voz fraca. Ele é um dos homens que sequestrou sua remessa. Marcus não reagiu. Nenhum músculo de seu rosto se moveu. Mas por dentro, as engrenagens já haviam começado a girar. O irmão dessa enfermeira era um dos homens que havia roubado os 2 milhões de dólares em mercadorias dele. E agora ela estava ali, em sua cobertura, com sua filhinha. Qual é o nome dele? Marcus perguntou, com a voz fria como aço. Noah. Noah Mitchell. Grace pronunciou o nome como se ele pesasse em sua garganta. Ele trabalhava com segurança para diferentes empresas pela cidade. Trabalho legal. Ou pelo menos era o que eu pensava. Jack deu um passo à frente com a mão apoiada na arma ao seu lado. Marcus levantou a mão, sinalizando para ele parar. Ele queria ouvir mais sobre sua experiência. As informações mais importantes sempre vinham depois da pausa. 3 semanas atrás, Grace continuou, com os olhos fixos no chão, como se não suportasse o olhar de Marcus. Noah apareceu no meu apartamento à meia-noite. Ele parecia em pânico, assustado de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ele me pediu para ficar com Emma por alguns dias enquanto ele resolvia uma coisa. Grace parou e respirou fundo. Emma apertou a mão da mãe, como se soubesse que a próxima parte seria dolorosa. Noah me disse que o roubo da remessa da Thompson não era tão simples quanto as pessoas pensavam. Não era por dinheiro. Não era pelas mercadorias. Grace ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Marcus pela primeira vez desde que começou a contar. Era uma cobertura para algo muito maior. Marcus ficou parado. Ele sabia que ela estava dizendo a verdade. Porque ninguém seria louco o suficiente para inventar uma história como essa dentro de sua cobertura. Maior como? Ele perguntou. Durante o roubo, a equipe de Noah recebeu ordens para copiar todos os dados do sistema de computador do caminhão. Listas de clientes, rotas de transporte, informações de contato, tudo. Grace engoliu em seco. Noah me disse que alguém estava roubando todo o seu sistema comercial. Não a remessa de os 2 milhões de dólares. Tudo o que você construiu ao longo de toda a sua carreira. O sangue nas veias de Marcus pareceu congelar. Os 2 milhões era uma quantia alta, mas ainda assim era apenas dinheiro. Dinheiro poderia ser ganho novamente. Mas seu sistema comercial, sua rede de contatos, suas listas de clientes, as raízes construídas ao longo de 15 anos, isso não era substituível. Essa era a base do império que ele havia construído. Quando Noah percebeu isso, Marcus perguntou, sua voz ainda calma, mas algo em seus olhos havia mudado. Agora estavam mais aguçados, mais perigosos. Logo após o roubo, ele era o responsável pela parte técnica, copiando os dados. Quando viu o que eles realmente estavam levando, percebeu que o roubo era apenas uma encenação. Grace tremeu. Noah queria desistir. Ele queria desaparecer comigo e com Emma. Mas então os outros membros da equipe começaram a morrer. Marcus ergueu uma sobrancelha, morrendo um por um. Grace assentiu, sua voz trêmula. O primeiro foi um acidente de carro. Um caminhão bateu nele às 2 da manhã em uma estrada vazia. O segundo foi encontrado em seu apartamento. Overdose de drogas. O terceiro pulou de um prédio. Pelo menos foi o que a polícia disse. Ela parou, com os olhos lacrimejantes. Mas Noah sabia. Ele sabia que eles estavam sendo eliminados.
Alguém estava limpando tudo, apagando todos os vestígios, todas as testemunhas. Emma se mexeu nos braços da mãe. O ursinho de pelúcia foi apertado com mais força. Os olhos da menina fitavam o vazio, como se estivesse se lembrando do que tinha ouvido, do que nunca deveria ter ouvido. Noah me disse que fez uma cópia de segurança. Grace continuou. Tudo o que roubaram, mais as provas do que estava acontecendo. Ele disse que era o seu seguro de vida. Marcos levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade ainda brilhava com luzes, indiferente ao que estava acontecendo no 40º andar. Você está dizendo que a quadrilha de ladrões está sendo eliminada um por um, disse ele sem se virar. Quantos ainda estão vivos? O silêncio se estendeu por alguns segundos. Só o Noah, respondeu Grace com a voz embargada. E agora ele também se foi. Marcos se virou com o olhar aguçado. Como assim ele se foi? Grace respirou fundo, como se precisasse reunir forças para dizer o que viria a seguir. Eles encontraram o corpo dele há 2 dias no rio. A polícia disse que foi overdose de drogas. Ela balançou a cabeça, os lábios trêmulos, mas Noah nunca tocou em drogas. Nunca. Ele jurou nunca mais usar depois de ver seu melhor amigo morrer de overdose quando tinha 18 anos. Marcos não disse nada. Ele já tinha visto muitas mortes disfarçadas de acidentes na vida, para não reconhecer quando algo não batia certo. Um homem saudável, sem histórico de drogas, morto repentinamente de overdose no exato momento em que estava com uma prova perigosa. Nada disso foi aleatório. Ele era o único que me restava, disse Grace com a voz embargada. O único que nunca me abandonou. Emma olhou para a mãe apertando a mãozinha. Ela ainda não falava, mas aqueles olhos carregavam uma dor que nenhuma criança deveria ter que suportar. Marcos sentiu que havia algo mais profundo ali. O vínculo entre Grace e Noah não era apenas o de irmãos comuns. Conte-me, disse ele, sua voz suavizando-se um pouco. Grace fechou os olhos por um segundo, como se estivesse voltando ao passado. Quando os abriu, seu olhar havia mudado, agora mais distante, mais pesado com a dor. Engravidei de Emma quando tinha 19 anos. Tyler, o pai de Emma, era um garoto rico, bonito, que me prometia um futuro. Um sorriso amargo passou por seu rosto, um riso sem alegria. Quando eu disse a ele que estava grávida, ele negou tudo. Disse que eu tinha dormido com outros homens. A família dele usou dinheiro e poder para me calar, para me ameaçar. E minha família Grace parou, engolindo em seco. Meu pai é pastor na igreja local. Minha mãe é professora. Eles disseram que eu era a vergonha da família. Eles me renegaram naquela mesma noite, disseram que eu não era mais filha deles. Marcos olhou para Emma. A menina observava a mãe como se não fosse a primeira vez que ouvia a história, mas a dor ainda estava fresca. Noah tinha 22 anos na época, continuou Grace. Ele foi o único que ficou ao meu lado. Quando toda a família me virou as costas, ele abriu a porta do seu pequeno apartamento e disse, fique aqui, eu cuido disso. Ela piscou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele tinha 2 empregos para me ajudar. Foi o primeiro a segurar Emma quando ela nasceu. Comprou o ursinho de pelúcia, Sr. Botões, quando ela tinha apenas 1 semana de vida. Marcos olhou para o ursinho nos braços de Emma, gasto, remendado várias vezes, mas ainda assim segurado com força como um tesouro. Eu trabalhava 14 horas por dia, disse Grace baixando a voz. Turno da noite no hospital, turno do dia em uma cafeteria. Nos fins de semana eu limpava escritórios. Dormi 4 horas por dia durante 8 anos. Noah sempre dizia que eu estava me matando. Ele sempre quis encontrar uma maneira de me tirar dessa situação. Ela fez uma pausa, respirando trêmula. Foi por isso que ele se juntou ao assalto. Por minha causa, por causa da Emma. Ele achava que se ganhasse dinheiro suficiente com um trabalho, eu poderia descansar. Eu poderia viver como um ser humano normal, em vez de uma máquina feita para trabalhar. As lágrimas de Grace agora caíam livremente, e ela não tentou enxugá-las. Ele morreu porque queria me salvar. Ele morreu porque eu era fraca demais para cuidar de mim mesma e da minha filha. Emma soltou um braço do ursinho de pelúcia e estendeu a mão para enxugar as lágrimas da mãe. O movimento era muito praticado, como se ela já tivesse feito isso muitas vezes antes. Marcos ficou parado. Ele já tinha ouvido centenas de histórias trágicas na vida, mas algo nessa mulher não o deixava desviar o olhar. Talvez fosse a maneira como ela se mantinha ereta, mesmo enquanto se despedaçava. Talvez fosse a visão de uma criança de 8 anos, enxugando as lágrimas da mãe como uma adulta. Ou talvez fosse porque, nos olhos de Grace, ele viu algo que havia esquecido há muito tempo. A resistência de alguém que não tem mais nada a perder, exceto as pessoas que ama. Seu irmão morreu protegendo você.
disse Marcus lentamente. Então, quem o matou? Grace respirou fundo, como se o nome que estava prestes a dizer pudesse invocar o próprio diabo. Victor Crane. O ar na sala mudou imediatamente. Marcus ficou completamente imóvel, mas a mão apoiada no encosto da cadeira apertou com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Jack e Derek trocaram um olhar tenso. Era a reação de homens que acabavam de ouvir o nome de um pesadelo. O cirurgião, disse Marcus lentamente, como se saboreasse a amargura de cada sílaba. Victor Crane. Esse nome carregava peso e sangue, além de uma reputação de brutalidade metódica que fazia até mesmo os criminosos mais durões tremerem. As pessoas o chamavam de cirurgião, não porque ele já tivesse sido médico, mas pela maneira como lidava com seus inimigos. Limpo, preciso, sem deixar rastros. As pessoas que desapareciam nas mãos de Victor Crane nunca eram encontradas. Ou, se fossem, suas mortes sempre pareciam acidentes perfeitos. Tem certeza? Marcus perguntou, agora com a voz mais baixa. Noah me contou 2 dias antes de morrer, Grace respondeu. Ele ligou de um telefone descartável. Disse que Victor Crane estava por trás de tudo. O roubo, o furto dos dados, a eliminação da equipe de assaltantes. Tudo isso era plano dele. Marcus caminhou até a janela e olhou para a cidade abaixo. Victor Crane não havia roubado apenas os 2 milhões de seus bens. Ele havia roubado toda a espinha dorsal do negócio de Marcus. Todas as conexões, todas as rotas, todos os relacionamentos construídos cuidadosamente ao longo de 2 décadas. Isso não foi um roubo, foi uma invasão. Por que ele está atrás de você e da criança? Marcus perguntou sem se virar. Porque eles acham que Emma sabe de algo. Grace apertou a filha contra si. Noah era próximo de Emma. Ele ia vê-la sempre que podia. Eles acham que ele contou a ela onde escondeu as provas. Marcus se virou e olhou para Emma. A menina continuava em silêncio, segurando o Sr. Buttons. Seu ursinho de pelúcia, seus olhos velhos olhando para ele sem piscar. Ela sabe? Ele perguntou a Grace. Não sei, respondeu Grace com a voz trêmula. Mas eles acreditam que ela sabe e não vão parar até conseguirem o que querem. Marcus entendeu o que isso significava. Victor Crane não era o tipo de homem que aceitava o fracasso. Se ele acreditasse que essa criança sabia de algo, faria qualquer coisa para descobrir. Qualquer coisa. Hoje, meu apartamento foi revistado enquanto eu estava no trabalho. Grace continuou, sua voz agora mais rápida, mais em pânico. Alguém está nos vigiando há 2 dias. Hoje à noite, quando levei Emma para jantar, vi o carro deles estacionado bem em frente ao restaurante. Eu sabia que não tínhamos muito tempo. Ela olhou para Marcus com os olhos cheios de desespero. Não sei para onde mais ir. A polícia. Victor Crane tem pessoas dentro da polícia. Você é o único forte o suficiente para enfrentá-lo. Você é minha única opção. Jack se aproximou de Marcus, sua voz baixa e urgente. Chefe, temos um problema. Ele estava olhando para o celular, a tela mostrando imagens das câmeras de segurança do lado de fora do prédio. 3 SUVs pretos, a 3 quarteirões de distância, se aproximando. Marcus olhou para a tela. 3 veículos significavam pelo menos 8 a 12 homens. Não era uma equipe de reconhecimento. Era uma equipe de execução. Quanto tempo? Ele perguntou. 10 minutos. Talvez menos se eles acelerarem. 10 minutos. Marcus olhou para Grace e Emma. Uma mãe solteira que havia perdido tudo agora estava apostando a vida da filha nele. Uma criança de 8 anos segurava um ursinho de pelúcia como se fosse a última lembrança do tio que acabara de perder. Se Marcus dissesse não, elas morreriam. Não amanhã, não na próxima semana, hoje à noite. Mas se ele dissesse sim, estaria declarando guerra a Victor Crane, um dos homens mais perigosos do submundo. Ele estaria colocando tudo o que havia construído em risco por 2 pessoas que conhecera há menos de 20 minutos. Marcus encontrou o olhar de Emma. A criança não implorou, ela não chorou. Ela apenas olhou para ele como se estivesse lendo sua alma, como se estivesse fazendo uma pergunta sem abrir a boca. Você é o homem que minha mãe acredita que você é? Marcus não respondeu imediatamente. Ele ficou ali observando uma criança de 8 anos, segurando um ursinho de pelúcia gasto e surrado, estranhamente calma enquanto a tempestade se aproximava. A maioria das crianças teria chorado, teria entrado em pânico, teria implorado para ir para casa. Mas Emma Mitchell não fez nada disso. Ela simplesmente ficou parada, seus olhos velhos fixos nele sem piscar, como se estivesse acostumada a lhe esperar enquanto os adultos decidiam seu destino. Então Marcus olhou para Grace. Em algum momento, ela se colocou automaticamente na frente da filha, com os ombros rígidos, o queixo ligeiramente levantado, magra, exausta, trêmula.
E ainda assim permaneceu ali como um escudo, pronta para receber todos os golpes destinados à sua filha, pronta para morrer se fosse necessário. Aquela imagem despertou algo em Marcus, algo que ele pensava ter enterrado há muito tempo. Ele se lembrou de sua mãe, 30 anos antes, em um apartamento miserável nas favelas do sul da cidade. Uma mulher tão magra quanto Grace ficava na frente dele quando seu pai chegava em casa bêbado, com um cinto na mão. Ela também tinha olhos assim, os olhos de alguém que havia sido esvaziada de tudo, exceto do amor por seu filho. Ela havia suportado todas as surras para que ele pudesse ficar seguro. Ela havia trabalhado até a morte para que ele pudesse comer. E quando ela morreu de exaustão, quando ele tinha 14 anos, ele jurou que se tornaria forte o suficiente para que ninguém jamais pudesse machucar as pessoas de quem ele gostava. Mas, em algum lugar no caminho para o poder, ele esqueceu o motivo original. Ele se tornou o homem que os outros temiam, não o homem que protegia os fracos. Chefe, disse Jack, com voz urgente. 8 minutos. Marcus olhou para Emma novamente. A criança ainda estava olhando para ele, sem implorar, sem suplicar, apenas olhando como se dissesse: eu entendo se você recusar. Estou acostumada a ser recusada. E essa aceitação, essa maturidade dolorosa em uma criança de 8 anos, decidiu por Marcus. Ele pegou o telefone e discou. Aqui é Blackwell, disse ele quando a ligação foi completada. Evacuem o prédio. Todos os funcionários não essenciais saiam imediatamente. Ative o protocolo de bloqueio. Ele encerrou a ligação e olhou para Jack. Ligue para Rodrigues e Chen. Diga a eles para trazerem todas as pessoas em quem podemos confiar para este lugar. Estamos prestes a receber companhia. Jack assentiu e começou a fazer ligações. Derrick foi até a janela, verificando a situação do lado de fora. Grace ficou paralisada, como se não pudesse acreditar no que acabara de acontecer. Você? Ela começou com a voz trêmula. Você está nos ajudando. Marcus olhou para ela sem expressão. Não me entenda mal. Victor Crane roubou algo de mim. Só estou recuperando o que é meu. Mas ambos sabiam que essa não era toda a verdade. Ninguém acionou o protocolo de bloqueio. Ninguém se preparou para uma guerra contra um dos chefes mais perigosos da cidade. Não apenas para recuperar bens roubados. Grace se aproximou. Seus olhos estavam vermelhos, mas não derramavam mais lágrimas. 8 anos, ela sussurrou. 8 anos eu fiquei sozinha. Ninguém ajudou. Ninguém se importou. Todos viraram as costas. Ela parou, engolindo em seco. Esta é a primeira vez que alguém escolheu ficar do meu lado e do lado da minha filha. Marcus não disse nada. Ele não era bom com consolo ou promessas. Ele só sabia como agir. 6 minutos, chefe, Jack relatou. Eles estão acelerando. Marcus assentiu e olhou para Grace. Você tem 30 segundos para me dar tudo o que Noah deixou para trás. Tudo. Porque uma vez que essas portas de aço se fecharem, nenhum de nós terá como voltar. Grace não hesitou. Ela enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pequeno pendrive preto e um pedaço de papel amassado dobrado em 4. Suas mãos tremiam enquanto ela colocava os dois na mesa de Marcus. Isso é tudo o que Noah deixou para trás, disse ela. Ele me deu na noite em que trouxe Emma. Ele me fez prometer que eu guardaria isso, não importa o que acontecesse. Marcus pegou o pendrive e o girou na mão. Pequeno, comum, nada de especial, mas ele sabia que as menores coisas às vezes podiam ter o tipo de poder capaz de destruir um império. Ele conectou o pendrive ao computador em sua mesa. A tela se iluminou, mostrando dezenas de pastas. Ele começou a abri-las uma a uma. A primeira pasta continha registros financeiros, uma planilha detalhada de transferências bancárias, milhões de dólares movimentados por contas bancárias no exterior. Marcus reconheceu alguns dos números. Era o seu dinheiro. Dinheiro de negócios que ele acreditava ainda estar seguro. A segunda pasta continha documentos de empresas de fachada, registros comerciais, contratos, ligações entre empresas legítimas e contas offshore. Era um mapa detalhado de como Victor Crane lavava dinheiro e escondia seus rastros. A terceira pasta continha fotos de vigilância. Marcus clicou e seu sangue gelou. Fotos espontâneas de reuniões, rostos que ele reconhecia. Alguns pertenciam ao pessoal de Victor Crane, mas outros eram dele. Filho da mãe, murmurou atrás dele, olhando também para a tela. Marcus ampliou uma foto. 2 homens apertando as mãos em um restaurante escuro. Um era um soldado de confiança de Victor Crane. O outro, Marcus cerrou os dentes. O outro era um dos homens em quem Marcus mais confiava. Temos um espião, disse ele com a voz gelada, dentro da minha própria organização. Grace observou a reação de Marcus, com o coração batendo mais rápido. Ela não entendia tudo na tela,
mas entendia o suficiente para saber que Noah havia encontrado algo perigosamente poderoso, algo que as pessoas matariam para manter enterrado. Sua mente voltou para a última noite em que viu Noah. Ele foi ao apartamento dela perto da meia-noite. Seu rosto estava sem cor, seus olhos vermelhos por falta de sono. Emma estava dormindo no quarto, e Noah puxou Grace para a varanda, falando em um sussurro baixo e urgente. Você tem que guardar isso, disse ele, colocando o pendrive na mão dela. Não pergunte o que é, apenas guarde em um lugar seguro. Grace olhou para o pendrive, depois para o irmão. Noah, em que tipo de problema você está metido? Me conte. Eu posso ajudar. Noah balançou a cabeça com um sorriso triste no rosto. Você não pode ajudar, Grace. Ninguém pode me ajudar agora, mas você pode proteger a si mesma e a Emma. Ele segurou os ombros dela e olhou diretamente nos olhos dela. Me escute. Se algo acontecer comigo, você precisa encontrar alguém forte o suficiente para proteger você e sua filha. Inteligente o suficiente para entender o que está nesse pendrive e perigoso o suficiente para não ter medo de usá-lo. Grace sentiu as lágrimas subirem aos olhos. O que você está dizendo? O que vai acontecer com você? Noah a puxou para um abraço. O primeiro que ele dava em anos. Eu te amo, Grace. E amo a Emma. Tudo o que fiz foi por vocês duas. Essa foi a última vez que ela ouviu vivo. A voz de Marcus a trouxe de volta ao presente. Seu irmão não apenas participou do roubo, disse ele lentamente, com os olhos ainda fixos na tela. Ele estava coletando informações. Ele sabia que isso o mataria, mas fez mesmo assim. Por você, pela criança. Grace engoliu em seco, com a garganta apertada. 4 minutos, chefe, interrompeu Jack. Marcus se levantou, tirou o pendrive e o colocou no bolso interno do paletó. Leve-os para a sala segura, ordenou. E prepare-se para lutar. A sirene do alarme soou baixa e constante, como o batimento cardíaco de um monstro acordando. As luzes da cobertura mudaram para vermelho, banhando tudo com um brilho fantasmagórico. De algum lugar dentro das paredes, máquinas roncavam, rugindo como trovões distantes. Então, os painéis de aço começaram a descer, lentamente com segurança, selando cada janela, uma por uma. Metal batia contra metal, enquanto as portas eram reforçadas com camadas de blindagem à prova de balas. Em questão de segundos, a luxuosa cobertura se transformou em uma fortaleza que não podia ser invadida. Grace puxou Emma para perto de si, com os olhos arregalados enquanto olhava ao redor. Ela nunca tinha visto nada parecido fora dos filmes. Mas isso não era um filme. Era real. E ela estava no meio disso com sua filha de 8 anos. Emma também estava olhando ao redor, mas não com medo. Havia curiosidade em seus olhos, como se ela estivesse tentando entender como tudo funcionava. Quando a última porta de aço se fechou com um forte estrondo, a menina falou pela primeira vez desde que entrou na sala. Estamos presos? A voz de Emma era clara, sem tremor, apenas uma pergunta. Todos na sala se viraram para olhar para ela. Marcus parou no meio da verificação de suas armas. Ele olhou para a criança e algo naqueles olhos o fez se aproximar. Ele se ajoelhou, abaixando-se ao nível dela. Era algo que ele raramente fazia. Marcus Blackwell não se ajoelhava para ninguém, mas para essa criança, ele fez isso sem pensar. Não, querida, disse ele com uma voz mais gentil do que qualquer pessoa naquela sala já tinha ouvido dele. Não estamos presos, estamos protegidos. Há uma diferença. Emma inclinou a cabeça considerando sua resposta. Qual é a diferença? Perguntou ela. Estar preso é quando você não pode sair, mesmo que queira. Estar protegido é quando você escolhe ficar dentro de casa, porque lá fora é perigoso. Eu escolhi proteger você e sua mãe. É assim que eu faço isso. Emma o estudou por um longo momento, como se estivesse decidindo se ele estava dizendo a verdade. Então ela assentiu, aceitando a explicação. Grace observou a conversa, com o coração apertado. Ninguém jamais havia falado com Emma daquele jeito, como se ela fosse alguém digna de respeito, em vez de apenas uma criança que precisava de um tapinha na cabeça e palavras reconfortantes. O tio Noah disse, você é muito perigoso, disse Emma de repente. Marcus não pareceu surpreso. Seu tio estava certo. Eu sou muito perigoso. Então por que minha mãe me trouxe aqui? Marcus olhou para Grace, depois voltou a olhar para Emma. Porque às vezes a pessoa mais perigosa é aquela que pode proteger você melhor. Seu tio Noah entendia isso. Emma ficou em silêncio por um momento, aqueles olhos velhos ficando pensativos. Então ela soltou um braço do Sr. Buttons e estendeu a mão para tocar o braço de Marcus. Uma mão pequena, quente, confiante. Então,
Prometa-me, disse Emma, sua voz subitamente séria de uma forma que não combinava com uma criança. Prometer o quê, querida? Prometa que minha mãe não vai se machucar. Marcos sentiu algo apertar seu peito. Essa criança, de 8 anos, fugindo de um assassino, tendo acabado de perder o tio que mais amava. E o que ela temia não era por si mesma, era por sua mãe. Ele olhou para Grace, a mãe que tentava conter as lágrimas, seus lábios tremendo, enquanto ouvia a filha se preocupar com ela em vez de consigo mesma. No mundo de Marcos, uma promessa não era algo feito levianamente. Era um contrato, um vínculo, algo que se ele quebrasse, ele não seria mais ele mesmo. Mas olhando nos olhos daquela criança, ele não tinha outra escolha. Eu prometo, disse Marcos. Emma assentiu como se isso fosse suficiente. Como se a promessa de um chefe da máfia, que ela conhecera há menos de uma hora, fosse mais confiável do que qualquer outra coisa no mundo. Jack estava em frente ao monitor de segurança, com o rosto mais tenso do que Grace jamais vira. Chefe, ele chamou com voz baixa e urgente. Você precisa ver isso. Marcos levantou-se de onde estava ajoelhado diante de Emma e caminhou até a tela. A imagem da câmera do saguão apareceu nítida sob a luz fluorescente. 8 homens vestidos de preto estavam espalhados pela área de recepção. Todos eles carregavam armas automáticas à mostra, sem disfarces, sem camuflagem. Eles estavam ali como se fossem os donos do lugar, como se a lei não existisse. E lá fora? Marcos perguntou. Derrick mudou para outra câmera. 3 homens estavam guardando o estacionamento subterrâneo. 2 estavam na entrada dos fundos e na saída principal. Um caminhão preto havia bloqueado a pista, fechando-a completamente. 13 homens, resumiu Jack. Talvez mais, se eles tiverem pessoas em outros andares. O telefone na mesa de Marcos tocou. Um número desconhecido, mas Marcos sabia exatamente quem estava ligando. Ele atendeu. Marcus Blackwell, disse ele com a voz tão calma como se estivesse atendendo uma ligação comercial comum. Marcos. A voz do outro lado era suave como veludo, comedida, confiante ao ponto da arrogância. Acredito que você tenha algo que me pertence. Victor Crane. Marcos já tinha ouvido aquela voz algumas vezes em reuniões do submundo. Toda vez que a ouvia, pensava em uma cobra enrolada, esperando o momento perfeito para atacar. Victor, respondeu Marcos, sem se dar ao trabalho de negar. Visita noturna aos vizinhos. Não tem medo de perder o sono? Uma risada suave veio do outro lado da linha. Sempre engraçado, Marcos, mas não tenho tempo para jogos de palavras. A enfermeira e sua filhinha entraram no seu prédio há 20 minutos. Entregue-as para mim e garantirei que esta noite termine em paz. Marcos olhou para Grace. Ela estava no canto da sala com Emma nos braços, os olhos arregalados de medo ao ouvir Marcos mencioná-las. E se eu recusar? Perguntou Marcos. Então temo que seu belo prédio precisará de muitos reparos depois desta noite. E você sabe que não estou brincando. Marcos apertou o telefone com mais força. Ele sabia que Victor Crane nunca fazia ameaças vazias. Cada palavra que ele dizia carregava o peso do sangue e dos ossos. Elas estão sob minha proteção, disse Marcos, com a voz mais fria do que aço. Se você as quiser, terá que passar por cima do meu corpo. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Então Victor falou novamente. A falsa educação desapareceu. Que assim seja, Marcos. Mas lembre-se, esta é a sua escolha. A ligação terminou, mas menos de 10 segundos depois. O sistema de som do prédio ganhou vida. A voz de Victor Crane ecoou por todos os andares, todos os corredores, todos os quartos. Atenção a todos os residentes deste prédio. Este é um anúncio especial. Temos controle do saguão, da garagem e de todas as saídas. Esta não é uma emergência. Se todos cooperarem, precisamos apenas de uma coisa da cobertura no 40º andar. Entreguem-na e todos poderão voltar para casa em segurança, para suas famílias. Resistam e eu não garanto nada. Os alto-falantes se calaram. O silêncio tomou conta da sala. Grace tremia, as lágrimas começando a escorrer, apesar de seu esforço para contê-las. Eles vão nos matar, ela sussurrou. Eles vão matar todos por nossa causa. Emma olhou para a mãe, sua mãozinha estendida para enxugar as lágrimas do rosto de Grace. Não chore, mamãe, disse ela com uma voz estranhamente calma. Ele prometeu que manteria sua palavra. Grace olhou para a filha, incapaz de entender como uma criança de 8 anos podia estar tão calma em um momento como aquele. Querida, você não entende. Eu entendo, mamãe. Emma a interrompeu. Aqueles olhos velhos mantiveram o olhar da mãe. O tio Noah sempre dizia, existem pessoas que cumprem promessas e pessoas que não cumprem. Ele é uma pessoa que cumpre promessas. Eu posso ver isso. Marcos ficou parado, de costas para a mãe e a filha,
mas ouviu cada palavra que Emma disse, e em algum lugar em seu peito, algo se apertou. Fazia muito tempo que ninguém acreditava nele por algo além do medo. Marcus voltou-se para o monitor de segurança, sua mente funcionando a toda velocidade. Algo não estava certo. Os homens de Victor Crane estavam se movendo com muita precisão, muita confiança. Eles sabiam onde estavam as câmeras, sabiam os pontos cegos, sabiam como evitar as áreas sob vigilância mais rigorosa. Ninguém poderia fazer isso a menos que tivesse uma planta detalhada do prédio. Jack? Marcus chamou, sua voz ficando mais fria. Quem tem acesso às plantas de segurança deste prédio? Jack pensou por um momento. 6 pessoas. Chefe, você, eu, Derek, Frank e outros 2 que morreram na guerra territorial no ano passado. Marcus assentiu lentamente. 2 estavam mortos. Jack e Derek estavam bem na frente dele. Restava um. Frank Coleman, disse Marcus, o nome deixando um gosto amargo em sua boca. Jack e Derek trocaram um olhar preocupado. Frank Coleman estava com Marcus há 12 anos. Ele foi o primeiro homem que Marcus contratou quando começou a construir seu império. O homem que salvou a vida de Marcus 2 vezes nos perigosos primeiros dias. O homem que Marcus considerava família. De jeito nenhum, disse Derek, sua voz cheia de descrença. Frank é mais leal do que qualquer um. Ele preferiria morrer a trair você, chefe. Marcus não disse nada. Ele pegou seu telefone e ligou para Frank. Tocou 1, 2, 3 vezes. Nenhuma resposta. Ele tentou novamente. Ainda nada. Frank nunca perde uma ligação do chefe, disse Jack com preocupação na voz. Nunca. Em 12 anos. Marcus olhou para a tela, sua mente girando em 1000 possibilidades. Frank poderia ter sido sequestrado. Ele poderia estar sendo mantido como refém. Ele poderia estar lutando sozinho em algum lugar. Ou ele poderia. Marcus não queria pensar na outra possibilidade. Naquele momento, um som cortou a sala e deixou todos paralisados. O sinal do elevador. Ding! Marcus se virou rapidamente. Havia apenas um elevador privado que levava à cobertura, e ele o havia bloqueado sob o protocolo de bloqueio. Ninguém poderia usá-lo a menos que tivesse o código de override. Um código que apenas 6 pessoas conheciam. 2 estavam mortas. 2 estavam ao lado dele. Restava uma. Armas em punho, ordenou Marcus, já tirando sua arma da gaveta da mesa. Jack e Derek se posicionaram instantaneamente, armas apontadas diretamente para as portas do elevador. Grace puxou Emma para trás do grande sofá, seu corpo protegendo a filha por puro instinto. Os números no visor do elevador subiam. 35, 36, 37. Marcus apertou a arma com mais força. 12 anos de confiança, 12 anos de irmandade. E agora as portas do elevador estavam prestes a se abrir, trazendo a resposta para uma pergunta que ele não queria fazer. 38, 39, 40. Ding! As portas do elevador se abriram. Frank Coleman saiu, com as 2 mãos levantadas acima da cabeça. Seu rosto estava cinza, seus olhos vermelhos como os de um homem que não dormia há muitas noites. Atrás de Frank estavam 2 homens armados vestidos de preto, com os canos das armas apontados para a nuca dele. Eles o empurraram para frente, forçando-o a entrar na cobertura como um prisioneiro. Não atirem, disse Frank com voz rouca. Marcus, não atire. Preciso explicar. Marcus não abaixou a arma. Sua mão estava firme como uma rocha. Mas por dentro, algo estava se quebrando. 12 anos. Esse homem estava ao seu lado há 12 anos, salvou sua vida 2 vezes, compartilhou bebidas com ele em suas noites mais solitárias e agora estava ali com as armas do inimigo apontadas para suas costas. Explique, disse Marcus com a voz fria como gelo. Explique por que você me traiu para Victor Crane. Frank fechou os olhos por um segundo, como se reunisse toda a coragem que lhe restava. Quando os abriu, havia lágrimas neles. Mia, disse Frank com a voz embargada. Eles levaram Mia. Marcus ficou rígido. Mia, a sobrinha de Frank, a criança de 6 anos que Frank amava mais do que sua própria vida. A menina que Marcus havia segurado nos braços na festa de aniversário dela no ano passado. Eles me enviaram fotos dela a caminho da escola. Frank continuou com a voz trêmula. Eles conhecem a rotina dela. Sabem o que ela gosta de comer, em que turma ela estuda, quem é seu colega de carteira. Disseram que se eu não cooperasse, ela desapareceria para sempre. Ele olhou para Marcus com os olhos cheios de desespero. Mia tem 6 anos. Marcus, ela não sabe nada sobre este mundo. Eu não podia deixar que eles a machucassem. Eu não podia. Não posso. O silêncio tomou conta da sala. Jack e Derek mantiveram suas armas apontadas para os 2 homens de Victor, mas ninguém atirou. O ar estava pesado o suficiente para sufocar,
Então, uma voz se ergueu do canto. Eu entendo. Todos se viraram. Grace havia se levantado de trás do sofá. Uma mão ainda mantinha Emma atrás dela. Ela deu um passo em direção a Frank, os olhos vermelhos, mas agora secos. Eu entendo, ela repetiu. Eu faria a mesma coisa por Emma. Faria qualquer coisa, até mesmo trair o mundo inteiro. Frank olhou para ela, atordoado. Ele não esperava a compreensão vinda da mulher que acabara de trair. Você é Frank, começou. Sou a pessoa que você está ajudando Victor Crane a caçar. Grace disse claramente. E ainda assim entendo por que você fez isso. Porque sou mãe e você está protegendo sua sobrinha. Não somos diferentes. Emma saiu de trás da mãe, seus olhos velhos fixos em Frank, sem medo. Você sente muita falta da Mia, não é? Perguntou a menina. Frank olhou para a criança com a garganta apertada. Sim, querida. Sinto muita falta dela. Emma se assentiu, como se isso explicasse tudo. Também sinto falta do tio Noah. Os adultos fazem coisas estranhas quando sentem falta de alguém. Marcus ficou parado, observando tudo. Os dois pistoleiros de Victor ainda estavam lá, mas era claro que não esperavam por isso. Eles receberam ordens para escoltar um traidor, não para testemunhar um momento de humanidade entre pessoas que estavam em lados opostos de uma guerra. A tensão se dissipou com o som de tiros vindos de baixo. Alguém estava lutando lá embaixo. Provavelmente os homens de Marcus tentando impedir que mais soldados de Victor subissem. Marcus tomou uma decisão em um piscar de olhos. Jack, cuide desses dois. Derek, leve Grace e Emma para a sala segura. Agora. Derek acenou com a cabeça e se moveu rapidamente, guiando mãe e filha em direção à grande estante no fundo da sala. Ele pressionou um ponto oculto e uma porta secreta se abriu, revelando uma pequena sala reforçada com aço. Grace carregou Emma para dentro. Seus olhos se voltaram para Marcus uma última vez antes que a porta se fechasse. Lá fora, Jack já havia subjugado os dois atiradores de Victor, amarrando-os firmemente às cadeiras. Frank estava em um canto com a cabeça baixa, incapaz de olhar para ninguém. Marcus estava prestes a interrogar os dois bandidos quando seu telefone vibrou. Era uma mensagem de texto do número interno da sala segura. Ele a abriu e leu, e seu coração deu um salto. Tio Noah escondeu algo dentro do Sr. Buttons. As pessoas más não sabem. Marcus olhou para a mensagem e a leu novamente. Emma, a criança de 8 anos na sala segura, em vez de chorar ou desmoronar, encontrou uma maneira de lhe enviar uma mensagem. Não só isso, ela acabara de lhe dar a informação mais importante que ninguém esperava. O Sr. Buttons, o ursinho de pelúcia gasto que Emma segurava desde que entrou na cobertura. O ursinho de pelúcia com costuras mais novas que não combinavam com a linha antiga. Marcus havia notado esse detalhe desde o início, mas não achou que significasse nada. Agora tudo estava claro. Noah Mitchell havia escondido algo dentro do ursinho de pelúcia de sua sobrinha. Algo que ele não ousava entregar a ninguém, nem mesmo a sua irmã. Algo que ele acreditava que estaria mais seguro nos braços de uma criança. E Emma sabia. Ela sabia desde o início, mas não tinha dito uma palavra. Provavelmente porque Noah lhe pediu para manter segredo. Mas agora, quando as coisas chegaram ao ponto mais perigoso, ela decidiu confiar em Marcus o suficiente para revelar o segredo. Marcus ficou parado por um momento, olhando para a tela do celular. Ele conheceu todos os tipos de pessoas na vida. Os astutos, os traidores, os assassinos a sangue frio. Mas nunca conhecera ninguém como Emma Mitchell, de 8 anos, que acabara de perder o tio que mais amava. Perseguida por homens que matavam sem hesitação, e ainda assim calma o suficiente para guardar um segredo, inteligente o suficiente para saber quando compartilhá-lo, corajosa o suficiente para confiar em um estranho. Essa criança era mais corajosa do que a maioria dos adultos que ele já conhecera. Ele respondeu com uma única palavra. Obrigado. Então se virou para Jack. Bravo, cala segura. Preciso falar com a menina. A porta da sala segura se abriu. Grace saiu primeiro com os olhos cheios de preocupação. Emma a seguiu, ainda segurando o Sr. Botões com força nos braços. Marcus se ajoelhou, ficando na altura da menina. Você foi muito corajosa em enviar aquela mensagem, disse ele gentilmente. Agora, você pode me mostrar o que o tio Noah escondeu dentro do Sr. Botões? Emma olhou para a mãe como se pedisse permissão. Grace acenou com a cabeça, mesmo sem entender o que estava acontecendo. A menina olhou para Marcus e depois para o ursinho de pelúcia gasto em seus braços. O tio Noah me disse para guardar segredo, disse Emma com voz baixa, mas clara. Ele disse que eu só poderia mostrar quando encontrasse alguém em quem pudesse confiar. E você acha que sou alguém em quem você pode confiar? Perguntou Marcus. Emma acenou com a cabeça. Você prometeu proteger minha mãe.
O tio Noah também prometeu isso. Ele sempre cumpriu sua palavra. Acho que você também vai cumprir. Sem dizer mais nada, Emma colocou o Sr. Botões sobre a mesa. Suas pequenas mãos encontraram a costura mais recente na barriga do ursinho. Marcos havia notado a costura desde o início, mas nunca entendeu. Emma cuidadosamente puxou o fio, desfazendo cada ponto, um por um. Seus movimentos eram precisos, como se ela já tivesse feito isso muitas vezes antes. Talvez Noah tivesse lhe ensinado como abri-lo e costurá-lo novamente para que ela pudesse verificar o que havia dentro. Quando a costura se soltou, Emma enfiou a mão no enchimento. Ela procurou por um momento, depois tirou algo minúsculo. Um cartão micro SD, não maior do que a unha do dedo mínimo. Isso é o que o tio Noah escondeu, disse Emma, colocando o cartão na mão de Marcos. Marcos pegou-o, sentindo seu peso, embora fosse quase imperceptível. Ele se levantou e foi até o computador, inserindo o cartão em um leitor. A tela se iluminou, mostrando pastas. Ao contrário do USB que Grace lhe entregara anteriormente, esse cartão continha algo muito mais perigoso. Vídeos. Dezenas de arquivos de vídeo. Marcos abriu o primeiro. A imagem mostrava uma reunião em um restaurante elegante. Victor Crane estava sentado em frente a um homem de terno. Um homem que Marcos reconheceu instantaneamente. O subchefe da polícia da cidade. Eles trocaram envelopes, apertaram as mãos e sorriram como parceiros de negócios de longa data. O segundo arquivo mostrava Victor se reunindo com um juiz federal, discutindo o arquivamento de casos. O terceiro mostrava uma reunião com um funcionário da alfândega, conversando sobre deixar remessas passarem sem inspeção. Havia também uma planilha detalhada com cronogramas de suborno, quem recebeu quanto, quando e por quais canais. Isso não era apenas evidência de crime, era uma bomba que poderia destruir metade do sistema judiciário da cidade. Meu Deus, sussurrou Grace, com os olhos arregalados enquanto olhava para a tela. Onde Noah conseguiu isso? Marcos se virou e olhou para Emma. O tio Noah alguma vez lhe contou por que fez tudo isso? Ele perguntou. Emma assentiu, seus olhos velhos piscando rapidamente agora, como se estivesse escondendo algo. Ele disse que queria ganhar dinheiro suficiente para que a mamãe não precisasse mais trabalhar tanto. Ele disse que a mamãe estava se matando por minha causa. Ele não queria que a mamãe morresse como a vovó. Grace ficou completamente imóvel. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas sem fazer barulho. Ele disse que, quando tudo isso acabasse, levaria a mim e a mamãe para longe. Emma continuou, com a voz trêmula. Para algum lugar onde mamãe pudesse dormir o suficiente. Para algum lugar onde eu pudesse ir à escola sem me preocupar que mamãe estivesse cansada demais para me buscar. Grace desabou, cobrindo o rosto com as duas mãos. Um soluço abafado e angustiado escapou de sua garganta, forte o suficiente para rasgar o coração. Noah tinha morrido por causa dela. O irmão dela tinha arriscado tudo. Tinha reunido esta prova mortal, tudo porque queria que ela descansasse. Emma aproximou-se da mãe e envolveu-a com os seus pequenos braços. Não chores, mãe, sussurrou ela. O tio Noah não quer que chores. Ele quer que sejas feliz. Marcos não teve tempo para a confortar. Os tiros dos andares abaixo estavam se aproximando, e ele sabia que os homens de Victor estavam subindo. Ele precisava agir. Agora, ele se sentou diante do computador, seus dedos voando sobre o teclado. Primeiro copiou todos os arquivos do USB de Grace e do cartão de memória de Emma para seu próprio servidor privado seguro. Esse servidor estava localizado no exterior, envolto em camadas de criptografia, quase impossível de ser violado. Marcos ativou o uplink dedicado de alta velocidade de nível militar que havia instalado para emergências. Em seguida, ele abriu um canal de comunicação criptografado e começou a enviar os dados para um endereço que mantinha em seus contatos há anos, um endereço que nunca havia usado. Agente especial Diana Hawkins, FBI. Ela não era sua pessoa. Ela não era sua aliada, mas tinha algo que poucas pessoas no sistema judiciário ainda possuíam: integridade. E mais importante, ela odiava Victor Crane. Uma barra de progresso apareceu na tela. 10%, 20%, 30%, lenta o suficiente para enlouquecer um homem, porque os arquivos eram muito grandes. O telefone de Marcos tocou. Victor Crane, ele atendeu. O que você está fazendo, Marcos? A voz de Victor disse, não mais comedida como antes. Agora havia tensão nela, impaciência. Eu posso sentir. Marcos olhou para a barra de progresso. 45%. Estou preparando um presente para você, Victor. Marcos respondeu, com voz calma. Um presente que você nunca esquecerá. Não brinque comigo, Blackwell. Você não está em posição de negociar. É mesmo?
Marcos soltou uma risada suave. Então deixe-me dizer uma coisa. Neste momento estou enviando 73 gigabytes de dados para 3 lugares diferentes. Meu servidor privado, um endereço de e-mail programado para enviar automaticamente e o FBI. Silêncio do outro lado da linha. Você está blefando, disse Victor. Mas sua voz havia perdido a certeza. 55%. Talvez, admitiu Marcos. Ou talvez você devesse verificar se o subchefe de polícia ainda está atendendo suas ligações. Ou o juiz federal que você suborna todos os meses. Tenho vídeos de tudo, Victor. Todas as reuniões, todos os envelopes, todos os apertos de mão. O silêncio se prolongou. Quando Victor falou novamente, sua voz havia mudado completamente. Não havia mais cortesia fingida, apenas raiva fervente. Você vai morrer por isso, Blackwell. Você e todos naquele prédio. Talvez, disse Marcos. Mas se eu não fizer o check-in a cada 12 horas, o sistema envia automaticamente tudo para os federais. Mate-me e você estará assinando sua própria sentença. Ele encerrou a ligação e olhou para a tela. 67% não é suficiente. E o som de passos subindo a escada se aproximava a cada segundo. A porta principal foi arrombada no instante em que Marcos encerrou a ligação. 3 homens armados de Victor invadiram o local, disparando armas automáticas em rajadas rápidas. Jack reagiu em um piscar de olhos, mergulhando atrás de uma parede de concreto e revidando com tiros precisos e controlados. Um homem caiu com sangue jorrando do peito. Derrick se abaixou atrás da estante e deu cobertura. A cobertura se transformou em um campo de batalha. Balas perfuraram paredes, vidros à prova de balas e móveis caros. O ar se encheu com o estrondo dos tiros e o cheiro amargo da fumaça. Marcos rolou para longe da cadeira e se protegeu atrás da espessa mesa de carvalho. Ele sacou a arma do cinto, mirou e atirou. Outro homem caiu. O último entrou em pânico e tentou recuar em direção à porta. Jack não lhe deu chance. Um último tiro ecoou pela sala e o silêncio voltou a reinar. Livre, ordenou Marcos, sem tirar os olhos da tela do computador. 8%. Jack e Derrick se aproximaram para verificar os corpos quando os tiros recomeçaram, desta vez vindos do corredor. Frank Coleman, mesmo sem ninguém ter lhe entregue uma arma, pegou a arma de um homem morto e estava atirando em direção à porta da escada. Mais 3 homens estavam avançando. Eles estão vindo pelos fundos, gritou Frank. E então uma bala atingiu seu ombro. Frank caiu com força, com sangue encharcando sua camisa. Jack xingou e correu para a posição de Frank, continuando a atirar em direção à escada. Derrick arrastou Frank para fora da linha de fogo e verificou o ferimento. Dentro da sala segura, Grace segurava Emma, com as costas pressionadas contra a parede de aço frio. Os tiros ecoavam através da porta grossa, abafados, mas implacáveis, como trovões presos dentro do prédio. Emma tremia nos braços da mãe, com os olhos fechados e as 2 mãos segurando o Sr. Buttons. Grace sentiu isso. Sua filha estava com medo, com muito medo. Pela primeira vez desde o início daquela noite, Grace fez a única coisa que sabia fazer para acalmar sua filha. Ela cantou, "Shh, bebezinho, não diga nada." A voz de Grace tremia, mas ela forçou a melodia a permanecer estável. "Mamãe vai comprar um pássaro cantor para você." Emma abriu os olhos e olhou para a mãe. Era a canção que a avó de Grace costumava cantar para ela. A canção que Grace cantava para Emma desde que ela ainda estava em seu ventre. E se esse pássaro cantor não cantar, Grace continuou, lágrimas escorrendo por suas bochechas, mas sua voz nunca parando. "A mamãe vai comprar um anel de diamante para você." Emma fechou os olhos novamente, descansando a cabeça no peito da mãe, ouvindo os batimentos cardíacos e a voz dela se misturando. Lá fora, os tiros ainda ecoavam, mas nos braços da mãe, a menina encontrou um pequeno refúgio de paz em meio à tempestade. Marcos olhou para a tela entre rajadas de tiros. 89%, só mais um pouco, só mais alguns minutos. 95%, 98%, 100%. Uma linha verde de texto piscou na tela. Upload concluído. Marcos soltou o ar pela primeira vez naquela noite. 73 GB de dados estavam seguros em um servidor federal. Não importava o que acontecesse com ele, com aquele prédio, as provas ainda existiriam. Victor Crane já havia perdido, mesmo que ainda não soubesse disso. O telefone seguro de Marcos tocou. Ele atendeu enquanto Jack ainda guardava a porta da escada onde 3 atiradores haviam sido abatidos. Marcus Blackwell. Uma voz feminina se fez ouvir, profissional e incisiva. "Aqui é a agente especial Diana Hawkins, do FBI. Recebi seu pacote de dados."
Marcos permaneceu abaixado atrás da mesa, os olhos acompanhando cada movimento na sala. Você já deu uma olhada? O suficiente para saber que é isso que estamos procurando há 5 anos. Havia uma excitação contida na voz de Hawkins. Victor Crane acaba de se tornar nossa prioridade federal número 1. Estou mobilizando uma equipe tática para o seu local agora mesmo. Uma centelha de esperança acendeu dentro de Marcos. Quanto tempo? Um momento de silêncio. 20 minutos. Talvez menos, se o trânsito cooperar. A esperança morreu tão rápido quanto apareceu. 20 minutos. No mundo de Marcos, 20 minutos eram uma eternidade. Tempo suficiente para Victor Crane quebrar todas as defesas e matar todos dentro dessa cobertura. Talvez não tenhamos 20 minutos, disse Marcos sem rodeios. Os homens de Crane estão no prédio. Eles já nos atacaram 2 vezes. Entendo, respondeu Hawkins, sua voz ficando séria. Aguente firme. Minha equipe está a caminho. A ligação terminou. Marcos olhou ao redor. Jack estava verificando sua munição, com o rosto tenso. Derrick estava enfaixando o ferimento de Frank. Frank estava pálido devido à perda de sangue, mas ainda consciente. Os 2 atiradores capturados anteriormente ainda estavam amarrados no canto e dentro da sala segura. Grace ainda cantava para Emma, sua voz fina ecoando através da porta de aço. 20 minutos. Marcos precisava manter todos vivos por 20 minutos. Mas, como se o prédio tivesse ouvido seus pensamentos, o som dos elevadores voltou a roncar. Desta vez, não era um elevador. Eram os 2. Alguém havia ativado o elevador principal e o elevador de serviço ao mesmo tempo. Victor Crane não tinha intenção de esperar. Marcos abriu a porta da sala segura. Ele precisava de Grace e Emma mais perto, caso precisassem se mover rapidamente. Grace saiu, com os olhos vermelhos, mas agora mais firmes. Emma a seguiu, ainda segurando o Sr. Buttons, com as bochechas secas quando viu a imagem da câmera de segurança mostrando os elevadores. Emma parou de repente. Ela olhou para um dos homens dentro do elevador principal e seu rosto ficou sem cor. Eu conheço aquele homem, disse Emma com a voz trêmula. Marcos se virou. Qual deles, querida? Emma apontou para a tela, seu dedo mindinho apontando para um homem alto parado no meio do grupo. Cabelo curto, rosto frio e uma longa cicatriz que ia da orelha até o pescoço. Aquele com a cicatriz no pescoço, disse Emma. Eu o vi no apartamento do tio Noah. A última vez que vi o tio Noah, Marcos olhou com mais atenção para a tela e seu sangue pareceu congelar. Anton Petro, o capanga mais confiável de Victor Crane, o homem que chamavam de bisturi. Sempre que Victor precisava que alguém desaparecesse sem deixar rastros, Anton era quem eles mandavam. A cicatriz no pescoço de Anton era resultado de uma briga com facas há 10 anos. Uma briga que ele venceu cortando a garganta do oponente depois de levar um golpe. Ele matou o tio Noah. Marcos disse que não era uma suposição. Era uma certeza. Emma assentiu. Lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Eu não vi, mas ouvi. O tio Noah me disse para me esconder no armário e não sair, não importa o que acontecesse. Eu o ouvi falando com aquele homem, depois brigando, depois silêncio. Grace caiu de joelhos e puxou a filha para seus braços, as lágrimas escorrendo novamente. Emma estava lá. Sua filhinha estava no apartamento quando Noah foi morto. Ela ouviu tudo. Viveu com essa lembrança por 2 semanas sem contar a ninguém. Antes de me dizer para me esconder, Emma continuou, com a voz embargada. O tio Noah me abraçou com muita força. Ele disse, lembre-se disso. Eu amo você e sua mãe mais do que qualquer coisa no mundo. Não importa o que aconteça. Você precisa saber disso. Prometa-me. Grace começou a soluçar, segurando a filha como se pudesse perdê-la a qualquer momento. Noah sabia que ia morrer. Ele sabia que Anton Petrov estava vindo para matá-lo. E a última coisa que fez foi garantir que Emma soubesse que era amada. Marcos ficou parado, observando mãe e filha se abraçarem e chorarem. Então ele voltou a olhar para a tela. Anton Petro estava naquele elevador, subindo além do 305º andar. O homem que havia matado Noah Mitchell, o homem que havia forçado uma criança de 8 anos a se esconder em um armário e ouvir enquanto seu tio era assassinado. O homem que estava vindo para cá para terminar o que havia começado. Marcos apertou a arma em sua mão. Ele havia prometido a Emma que protegeria sua mãe, mas agora ele queria mais do que isso. Ele queria que Anton Petro pagasse pelo que havia feito. Marcos tomou a decisão em um piscar de olhos. Ele não poderia manter Grace e Emma ali com Anton Petro subindo. A sala segura poderia parar balas, mas não resistiria a um longo cerco. E com Victor Crane perdendo o controle, ninguém sabia até onde ele estava disposto a ir. Jack,
Marcus chamou com voz firme. O túnel de serviço ainda está livre? Jack verificou o mapa na tela. Está livre, chefe. Eles não o encontraram. Ele leva direto ao porto. Cerca de 15 minutos a pé. Marcus assentiu. O túnel de serviço era uma rota de fuga secreta que ele construíra nos primeiros dias, quando aprendeu da maneira mais difícil que sempre era preciso ter uma saída. Apenas 5 pessoas sabiam de sua existência, e 2 delas estavam mortas. Você vai levá-las para fora, disse Marcus a Jack, através do túnel até o porto. Espere pelo FBI lá. Grace balançou a cabeça com força. Não posso deixar você aqui sozinho. Você nos salvou. Não é hora de discutir, disse Marcus com voz severa, mas não fria. Estou cumprindo minha promessa à sua filha. A única maneira de fazer isso é tirar vocês 2 daqui. Emma falou de repente, com voz baixa, mas clara. O porto? O tio Noah também falou sobre o porto. Todos se viraram para olhar para ela. O que você disse? Marcus perguntou, ajoelhando-se ao nível dos olhos de Emma. O tio Noah me falou sobre um barco, disse Emma, seus olhos velhos procurando em sua memória por cada detalhe. Um barco com listras azuis na doca número 17. Ele disse que havia um esconderijo lá. Coisas importantes. Marcus trocou um olhar com Jack. Mais evidências. Noah Mitchell não havia escondido apenas uma cópia. Ele havia criado backups, redundâncias, camadas de proteção para as informações. Ele era mais inteligente do que Marcus imaginava. Ele disse mais alguma coisa sobre aquele barco, querida? Marcus perguntou gentilmente. Emma assentiu, com lágrimas começando a se acumular ao se lembrar. Ele disse que era para lá que iria levar a mim e a mamãe. Depois que tudo acabasse, ele disse que levaria a mamãe para longe, para um lugar onde ela não precisaria mais trabalhar tanto. Grace cobriu a boca, engolindo um soluço. Noah tinha planejado tudo. O barco, o destino, uma nova vida. Tudo o que ele queria era tirar sua irmã e sua sobrinha de uma vida de sobrevivência difícil. Ele disse que há um oceano lá, continuou Emma com a voz trêmula. Ele disse que eu poderia construir castelos de areia todos os dias e que mamãe poderia dormir o quanto quisesse. Ninguém mais a acordaria para ir trabalhar. Grace não conseguiu se conter. Ela chorou, mas não era a mesma dor devastadora de antes. Era o choro de alguém que percebia o quanto era enorme o amor que lhe fora dado. Noah tinha feito tudo por ela. Morrera por ela. E agora seu último segredo poderia ser o que salvaria ela e sua filha. Marcus levantou-se e olhou para Jack. Mudança de planos. Leve-os até a doca número 17. Encontre o barco com listras azuis. Pegue o que Noah escondeu lá e espere pelo FBI. Jack assentiu e começou a se preparar. Marcus se virou para Derrick. Fique comigo. Precisamos ganhar tempo até que eles estejam em segurança. Derrick verificou sua revista e assentiu, sem reclamar. Grace se aproximou de Marcus. Seus olhos ainda demonstravam tristeza. Mas agora havia algo novo nele. Determinação, gratidão e talvez algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Jack abriu a porta escondida atrás da estante, revelando uma passagem estreita que levava à escuridão. O túnel de serviço, a rota de fuga que Marcus havia construído para momentos como este. Sigam Jack, disse Marcus a Grace e Emma. Ele vai levá-las ao porto em segurança. Grace não se moveu. Ela ficou ali, olhando para Marcus com os olhos vermelhos de lágrimas, mas duros de determinação. E você? Eu vou ficar, Marcus respondeu sem hesitar. Alguém precisa segurá-los o tempo suficiente para vocês saírem. Grace balançou a cabeça violentamente. Não posso deixar você morrer por nossa causa. Você não nos deve nada. Somos estranhos que entraram na sua vida há menos de 2 horas. Marcus olhou para ela, seu olhar suavizando um pouco. Você me colocou nessa situação. Sim, mas estou escolhendo ficar. Há uma diferença. Mas Grace começou. Mãe. Emma interrompeu. Sua voz era baixa, mas clara. Grace e Marcus se viraram para ela. Emma soltou o Sr. Buttons com uma mão e com a outra segurou a mão de Marcus, seus olhos velhos fixos nos dele. Você prometeu que minha mãe não seria ferida, disse Emma. Você se lembra? Marcus se ajoelhou, ficando na altura dos olhos dela. Eu me lembro, querida. Então por que você está ficando? Se você morrer, quem protegerá minha mãe? A pergunta de uma criança de 8 anos atingiu Marcus no peito como uma bala. Ele ficou em silêncio por um momento, procurando uma maneira de explicar algo que nem mesmo os adultos sempre entendiam. Eu mantenho minha promessa dessa forma, disse ele gentilmente. Ao garantir que ninguém siga você e sua mãe, Jack irá protegê-las. E eu vou garantir que os homens maus não possam vir atrás de vocês. Emma balançou a cabeça com lágrimas começando a brotar. Mas eu não quero que mais ninguém morra por minha causa.
Sua voz falhou pela primeira vez naquela noite. Tio Noah morreu por minha causa. Ele queria proteger a mim e a mamãe e morreu. Não quero que você morra também. Não quero que mais ninguém morra por minha causa. Lágrimas rolaram pelo rosto de Emma e ela não as enxugou. Essa era a criança que tinha sido forte a noite toda, calma enquanto os adultos entravam em pânico, que guardava segredos e passava as informações certas no momento certo. Mas agora ela era apenas uma menina de 8 anos, apavorada com a possibilidade de perder mais uma pessoa. Algo apertou o peito de Marcos. Ele conhecera muitas pessoas em sua vida, fizera muitas coisas, algumas boas, outras ruins, mas ninguém jamais o fizera sentir assim. Ninguém jamais o olhou como se ele merecesse viver. Emma, disse ele com a voz mais áspera do que gostaria. Escute-me. O tio Noah não morreu por sua causa. Ele morreu porque amava você e sua mãe. Essa é a diferença. E não tenho intenção de morrer esta noite. Ele levantou o queixo dela, forçando aqueles olhos velhos a encontrar os seus. Prometo que voltarei. Você confia em mim? Emma o estudou por um longo momento, como se lesse sua alma. Então ela assentiu lentamente. Eu confio em você. Ótimo. Marcos se levantou e olhou para Jack. Tire-os daqui. Proteja-os com sua vida, se for preciso. Jack assentiu, com uma seriedade mortal. Entendido. Chefe. Grace ainda estava ali, sem vontade de sair. Mas Emma pegou a mão da mãe e puxou-a gentilmente. Vamos, mamãe. Ele vai voltar, ele prometeu. E de alguma forma, as palavras de uma criança de 8 anos tinham mais peso do que qualquer promessa que um adulto pudesse fazer. Grace ainda não se movia em direção à porta do túnel. Ela ficou ali olhando para Marcos com olhos cheios de emoções que ela não sabia como nomear. Gratidão, medo e talvez algo mais profundo que ela não estava pronta para admitir. Por quê? Ela perguntou quase num sussurro. Por que você está fazendo tudo isso? Sério? Marcos fez uma pausa, com a mão verificando a revista. Ele não olhou para ela, como se a resposta fosse difícil demais para ser dita enquanto olhava nos olhos de alguém. Você quer a resposta verdadeira ou a resposta que soa bem? A resposta verdadeira? Grace disse sem hesitar. Marcos ficou em silêncio por um momento. Então ele olhou para Emma, a criança que estava ao lado de Jack na entrada do túnel, uma mão segurando o Sr. Buttons, a outra ainda enxugando as lágrimas. Por causa dessa criança, ele disse baixando a voz, por causa do jeito que ela olha para mim. Grace não entendeu. O jeito que ela olha para você. Marcos virou-se para encará-la. E Grace viu algo naqueles olhos cinzentos que ela não esperava. Solidão profunda, antiga, enterrada sob camadas de poder e gelo. Emma olha para mim como se eu pudesse ser um homem bom, disse Marcos. Não um homem perigoso, não um chefe da máfia, apenas alguém que pode fazer a coisa certa. Ele parou, engolindo em seco como se as próximas palavras fossem mais difíceis do que ele queria admitir. Faz muito tempo que ninguém me olha dessa maneira. Talvez ninguém nunca tenha olhado. As pessoas me olham com medo, com ganância, com o desejo de me usar. Mas aquela criança me olha e vê algo que eu esqueci sobre mim mesmo. Grace sentiu seu coração apertar. Ela entendia esse sentimento, a sensação de ser vista pelo mundo através de olhos que julgavam. Uma jovem mãe solteira, uma garota abandonada pela família, um fracasso aos olhos da sociedade. Ela também se acostumara com aqueles olhares. Sem pensar, ela se aproximou e tocou o braço de Marcos. Um toque leve, breve, mas suficiente para que ele sentisse. Talvez seja porque você realmente é um bom homem, disse Grace suavemente. Você apenas se esqueceu disso. E Emma te lembrou. Marcos olhou para a mão dela em seu braço, depois nos olhos dela. Por um momento, eles ficaram ali, com tiros ecoando ao longe e o brilho vermelho do sistema de alarme inundando a sala. Dois estranhos algumas horas atrás, agora compartilhando algo que nenhum dos dois sabia nomear. Vá, disse Marcos, sua voz mais áspera do que ele pretendia. Antes que eu mude de ideia e faça você ficar aqui e discutir comigo, Grace soltou uma risadinha, seu primeiro sorriso desde que entrou na cobertura. Então ela se virou e voltou para Emma e Jack. Mas Emma não seguiu a mãe para o túnel. Ela correu na direção oposta, direto para Marcos. Antes que ele pudesse reagir, ela o abraçou, suas pequenas mãos envolvendo firmemente a cintura dele. Marcos ficou rígido. Não conseguia se lembrar da última vez que alguém o havia abraçado. Não conseguia se lembrar da última vez que alguém o havia tocado sem medo, sem querer algo. Você tem que voltar, disse Emma, com a voz embargada pelas lágrimas. Prometa-me que você vai voltar. Marcos se abaixou lentamente, colocando um joelho no chão, para ficar com os olhos no nível dos dela. Colocou uma mão no ombro de Emma, a mão caliste de um homem que havia matado muitos, tocando uma criança como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu prometo,
disse ele. Eu voltarei. Emma manteve o olhar fixo nele por um longo momento, como se gravasse aquela promessa em sua memória. Então ela se soltou, virou-se para pegar a mão da mãe e entrou na escuridão do túnel. A porta escondida se fechou atrás delas. Marcus ficou ali por um momento, olhando para a porta fechada. Então ele se virou, arma na mão, olhos fixos nos elevadores, aproximando-se. Ele havia prometido, e Marcus Blackwell nunca quebrava uma promessa. O elevador parou com aquele sinal sonoro familiar. A porta se abriu. Anton Petrov saiu primeiro, seguido por 4 homens armados. Ele varreu o olhar pela cobertura, a longa cicatriz em seu pescoço se contraindo enquanto sorria. Marcus Blackwell, disse Anton, sua voz grossa com um sotaque do leste europeu. Sozinho. Achei que você fosse mais esperto do que isso. Marcus ficou no centro da sala, arma na mão, com Derek atrás dele, dando cobertura. Frank ainda estava deitado no canto, com o ferimento no ombro, incapaz de lutar. Não preciso de uma multidão para lidar com lixo, respondeu Marcus, sua voz fria como gelo. Anton riu mais alto. Ele sinalizou para seus homens e eles se espalharam, cercando Marcus por vários ângulos. Sabe, eu gosto desse trabalho, disse Anton, sacando lentamente a arma do cinto, especialmente quando alguém revida. Isso torna tudo mais interessante. Ele inclinou a cabeça, os olhos afiados com crueldade como o irmão da enfermeira. Noah Mitchell. Marcus não reagiu, mas por dentro, seu corpo estava tenso como um fio. Ele morreu muito lentamente. Sabe, continuou Anton, falando como se estivesse contando uma história favorita. Eu não estava com pressa. Queria ouvi-lo implorar, e ele implorou. Anton fez uma pausa e lambeu os lábios. Não por si mesmo. Ele implorou por sua irmã e sua sobrinha pequena. Por favor, não machuque elas. Por favor, poupe elas. Anton riu. O som parecia vidro se quebrando. Eu prometi que pouparia. Claro, eu menti. Foi nesse momento que tudo explodiu. Marcus atirou primeiro, sem se preocupar em mirar com cuidado. 2 dos atiradores de Anton caíram antes mesmo de poderem reagir. Derek atirou por trás, derrubando o outro. O último se escondeu atrás de uma coluna, mas Marcus já se movia rápido como um fantasma, e um único tiro atravessou a cabeça do homem. Só restava Anton, mas no caos, o assassino avançou em direção a Marcus, sua arma arrancada na troca de tiros. Ele sacou uma faca, o aço brilhando sob as luzes vermelhas. Marcus desviou do primeiro golpe, mas o segundo cortou seu braço, o sangue encharcando seu terno. Ele soltou a arma. Não havia mais tempo para mirar. Distância curta. Anton era rápido, brutal e experiente em matar com uma lâmina. Ele esfaqueava, cortava e girava com a precisão de alguém que já tinha feito isso centenas de vezes. Mas Marcus não era um amador. Ele não tinha sobrevivido 15 anos nesse mundo por sorte. Ele bloqueou um golpe com o antebraço, aceitando o corte em troca da chance de diminuir a distância. Ele deu um soco no rosto de Anton, sentindo amassando o rosto do homem quebrar sob seus nós dos dedos. Anton cambaleou para trás. Marcus não lhe deu tempo para se recuperar. Ele se lançou para a frente, agarrou a mão de Anton, que segurava a faca, e torceu com força. O osso se quebrou. Anton gritou de dor e a faca caiu no chão. Marcus a pegou e, em um único movimento, a enfiou diretamente no peito de Anton. O assassino olhou para a lâmina enterrada dentro dele, depois olhou para Marcus com descrença. Você acha que venceu? Sussurrou ele com sangue escorrendo da boca. Victor nunca vai parar. Marcus enfiou a faca mais fundo, com os olhos mais frios que o gelo. Noah Mitchell implorou por sua irmã e sua sobrinha, e eu me certifiquei de que esse pedido fosse atendido. Ele se inclinou para mais perto, sussurrando no ouvido de Anton. Elas estão a salvo. Você falhou. Anton tentou sorrir, mas só saiu sangue. Então a luz em seus olhos se apagou e seu corpo caiu no chão. Marcus se endireitou, respirando com dificuldade. Sangue escorria do ferimento em seu braço, mas ele não se importava. Ele havia cumprido sua promessa a Emma. Anton Petrov, o homem que matou Noah, havia pago o preço. Aplausos ecoaram na direção do elevador de serviço. Marcus se virou, arma erguida, mesmo com o sangue escorrendo por seu braço em um fluxo constante. Victor Crane saiu sozinho da escuridão, sem nenhuma arma nas mãos. Ele observou a sala cheia de corpos, olhou para Anton Petrov, imóvel no chão, e então olhou para Marcus com um sorriso estranho. Impressionante, disse Victor, sua voz ainda calma, como se estivesse comentando sobre um jantar. Tenho que admitir, eu te subestimei, Marcus. Achei que você fosse apenas um lobo velho que havia perdido os dentes. Marcus manteve a arma apontada para o peito de Victor. Vir aqui sozinho.
Você está louco ou acha que eu não vou atirar? Victor deu de ombros. Eu ouvi sua conversa com Hawkins. 73 de dados estão em um servidor federal agora. Meus contatos, meus relacionamentos, tudo. Ele deu uma risada amarga. Não importa para onde eu fuja. Pelo menos eu queria ver o rosto do homem que me arruinou. Marcos não abaixou a arma. Você se arruinou há muito tempo, Victor. Eu só fui quem acabou com isso. Victor se aproximou, sem medo, sem hesitação. Sabe qual é a parte mais engraçada? Ele disse. Fiz tudo isso por poder, por dinheiro para chegar ao topo. Mas você quase morreu hoje à noite por uma enfermeira e uma criança que conheceu há poucas horas. Ele inclinou a cabeça, estudando Marcos com curiosidade genuína. Você se considera um herói, Marcos? Você acha que pode redimir sua alma protegendo essas duas pessoas? Marcos abaixou a arma, não porque confiava em Victor, mas porque sabia que a luta havia acabado. Ele podia ouvir helicópteros se aproximando. Podia ouvir sirenes da polícia ecoando lá embaixo. O FBI esteve aqui. Não, disse Marcos com a voz cansada, mas firme. Não me considero um herói. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que fiz na minha vida. Ele olhou Victor diretamente nos olhos. Mas hoje à noite eu escolhi diferente. Hoje à noite eu escolhi o que é certo em vez do que me beneficia. Essa é a diferença entre você e eu. Victor abriu a boca para dizer algo, mas as portas da cobertura foram arrombadas. Uma equipe tática do FBI invadiu o local, com armas apontadas em todas as direções. FBI, não se mexam. Mãos ao alto. Marcos deixou a arma cair no chão e levantou as duas mãos, estremecendo quando a ferida no braço lhe causou dor. Victor também levantou as mãos, aquele sorriso estranho ainda nos lábios. Uma mulher de meia-idade passou por entre os agentes. Cabelos grisalhos presos num coque elegante. Olhos perspicazes a examinar a sala. Agente especial Diana Hawkins. Ela olhou para Victor Crane, depois para Marcos e, por fim, para os corpos no chão. Victor Crane, disse Hawkins com um tom frio e profissional. Você está preso por lavagem de dinheiro, suborno de funcionários federais e conspiração para cometer assassinato. Você tem o direito de permanecer em silêncio enquanto Victor era algemado e levado embora. Marcos sentiu os joelhos cederem. Ele havia perdido muito sangue. Seu corpo não tinha mais forças para ficar em pé. Hawkins se aproximou dele enquanto os médicos corriam para tratá-lo. Você é um homem imprudente, Blackwell, disse ela. Ou um tolo. Ainda não decidi qual dos dois. Marcos não se importava com o julgamento dela. Ele tinha apenas uma pergunta. A pergunta que estava em sua mente desde que Grace e Emma desapareceram no túnel. Elas estão bem? Perguntou ele com a voz fraca. A mulher e a criança. Elas estão bem? Hawkins olhou para ele por um longo momento, como se estivesse reavaliando quem ele realmente era. Então ela assentiu. Bem? Nosso pessoal as resgatou no porto. Marcos fechou os olhos e, pela primeira vez naquela longa noite, sorriu. Ele havia cumprido sua promessa. Uma luz branca foi a primeira coisa que Marcos viu quando abriu os olhos. O teto de um hospital, luzes fluorescentes, o cheiro familiar de desinfetante. Ele tentou se mover e sentiu uma dor se espalhar pelo corpo, do braço enfaixado ao peito, onde os pontos estavam apertados sob a gaze. Ele virou a cabeça e seu coração pareceu parar por um instante. Grace estava sentada na cadeira ao lado da cama, com a cabeça inclinada para o lado, os olhos fechados de exaustão, e Emma dormia encostada no ombro da mãe, com um braço ainda envolvendo o Sr. Buttons e a outra mão segurando a mão de Grace. Elas estavam ali, tinham ficado, tinham esperado por ele. Marcos não sabia há quanto tempo estava inconsciente, mas isso não importava. O que importava era que elas estavam seguras. Ele tinha cumprido sua promessa. 3 semanas passaram como um sonho. Victor Crane foi condenado por dezenas de acusações, desde lavagem de dinheiro até suborno de funcionários federais e conspiração para cometer assassinato. Ele nunca mais veria a luz do sol fora das grades da prisão. Noah Mitchell foi publicamente inocentado. Não era um criminoso, mas um herói discreto que se sacrificou para expor o mal. Grace recebeu uma indenização pelo caso, suficiente para pagar suas dívidas e começar uma nova vida. Ela não precisava mais trabalhar 14 horas por dia. Emma foi transferida para uma nova escola. Pela primeira vez, ela tinha amigos de verdade. Pela primeira vez, ela pôde viver como uma criança normal. Em uma tarde de outono, Marcos estava na porta do novo apartamento de Grace e Emma. Pequeno, mas luminoso. Num bairro tranquilo, que Grace nunca teria ousado sonhar 8 semanas antes. Ele bateu a porta e esperou. A porta lá abriu-se, e antes que Marcos pudesse dizer uma palavra, Emma correu para ele e abraçou-o,
com os seus pequenos braços à volta da cintura dele, segurando-o com força, como se tivesse medo que ele desaparecesse. Você voltou mesmo, disse Emma, com a voz cheia de emoção. Eu sabia que você iria cumprir a sua promessa. Marcus se ajoelhou e a abraçou de volta. Eu disse que nunca quebro uma promessa. Grace ficou na porta observando a cena. E pela primeira vez em muitos anos ela sorriu. Não era o sorriso forçado que ela havia aprendido a usar para esconder seu cansaço. Não era o sorriso educado destinado a fazer clientes ou pacientes se sentirem à vontade. Era um sorriso verdadeiro, um sorriso que alcançava seus olhos verdes e iluminava um rosto que havia se acostumado demais à escuridão. Marcus levantou-se e seu olhar encontrou o de Grace. Nada precisava ser dito. Ambos compreenderam. Algumas coisas mudaram naquela noite. Coisas que nunca mais poderiam voltar a ser como eram antes. Você vai ficar para jantar? Perguntou Emma, com os olhos brilhando de esperança. Agora eu sei cozinhar macarrão. Minha mãe me ensinou. Marcus olhou para a menina de 8 anos que lhe ensinara mais do que qualquer outra pessoa em 15 anos. Então ele olhou para Grace, a mãe solteira que lutou sozinha por 8 anos, e finalmente encontrou alguém disposto a lutar ao lado dela. Eu prometo, disse Marcus. E desta vez não era apenas uma promessa para um jantar. Era uma promessa para muitos jantares, para muitas manhãs acordando e sabendo que ele não estava mais sozinho. Para uma família, não por sangue, mas por escolha. Porque família nem sempre são as pessoas com quem você compartilha o mesmo sangue. Às vezes, família são as pessoas que escolhem ficar quando o mundo inteiro vai embora. Uma batida à meia-noite mudou tudo. Uma mãe solteira, desesperada, encontrou alguém disposto a protegê-la. Uma menina corajosa lembrou a um chefe da máfia que ele ainda podia ser um bom homem. E um homem que estava perdido na escuridão há anos finalmente encontrou o caminho de casa. Esta história nos lembra que, na vida, às vezes estranhos se tornam família. E as pessoas mais perigosas podem ser aquelas que melhor nos protegem. O amor pode vir de lugares que nunca esperamos. E a redenção é sempre possível se ousarmos escolher o que é certo. Se esta história tocou o seu coração, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo para espalhar sua mensagem para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder mais histórias comoventes todos os dias. Como esta história fez você se sentir? Você já teve alguém que apareceu em sua vida quando você mais precisava? Compartilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. Queremos muito ouvir as histórias que vivem no fundo do seu coração. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias tranquilos pela frente. Obrigado por estar conosco. Até breve e nos vemos no próximo vídeo.